turma, tudo bem? Boa noite para vocês. Vamos lá para mais um dia, né, da nossa leitura. Continuando aqui o texto dentro da carta aos Romanos. Deus tem falado grandemente conosco, né? Graças a Deus por isso. Acabei uma aula agora há pouquinho, que a gente geralmente faz essa aula de quinta-feira, mas ontem nós tivemos uma reunião com mulheres e aí eu adiei a aula de quinta para hoje, para sexta-feira, né? Então a gente acabou agora há pouquinho gravando, né? Fazendo a aula online lá com o pessoal, justamente dentro da carta aos Romanos, e a gente está dentro do capítulo 4 e 5. Então, como Deus tem ministrado a minha vida através dessa carta, desse livro, da própria palavra, quanto Deus tem ministrado essa palavra dentro do nosso coração. Graças a Deus por isso. Vamos orar, entregar esse momento para o Senhor e pedir para que o Espírito Santo continue, né, ministrando os nossos corações com essa palavra tão poderosa. Obrigada, Jesus, por mais esse momento que juntos, como o corpo de Cristo, Pai, nós vamos estar unidos aqui entre irmãos, ouvindo, Senhor, sendo ministrados pelo Teu Espírito Santo através da carta que Paulo escreve aos irmãos que estavam lá em Roma e que hoje nós somos tão edificados, Senhor, com essa carta. Nós recebemos o mesmo alívio do Espírito, nós recebemos a mesma edificação, nós recebemos a mesma exortação que os irmãos lá em Roma estavam recebendo de Paulo nesse momento. E a sua palavra, ela continua sendo viva e eficaz nas nossas vidas, mesmo hoje, mais de 2000 anos depois. Obrigada, Espírito Santo, por aquilo que o Senhor está fazendo em mim e na vida dos meus irmãos. Obrigada pela transformação que o Senhor tem feito em nós. Eu te louvo, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos lá? Romanos capítulo 8, então, 8, 9 e 10, nós vamos ler hoje. Romanos 8, 1, então, diz assim: Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeito a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada.
A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto, e não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, pois aqueles que de antemão o conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos capítulo 8, um capítulo grande, né? Bem extenso e com tanta riqueza, gente, que seria impossível a gente falar aqui em poucas palavras, né? Paulo está falando sobre a verdadeira santificação. Aqui a minha Bíblia dá isso como tema, né? E aí ele vai falar sobre essa questão de nós sermos guiados pelo Espírito. Eu vou focar nesse assunto para que a gente possa, então, só entender um pouco do contexto desse capítulo. Paulo é enfático em dizer que se nós, então, morremos com Cristo e estamos vivificados pelo Espírito Santo, que ressuscitou Jesus dos mortos, então esse Espírito que agora habita dentro de nós é o que nos capacita todos os dias a estarmos nesse processo de santificação que ele está falando aqui. Ele vai falar que aquele que é guiado pelo Espírito, e aqui o Espírito tem que estar escrito em letra maiúscula, aquele que é guiado pelo Espírito Santo, né, em letra maiúscula, então vai proceder, vai ter atitudes de acordo com a vontade de Deus, que é a obediência a todos os mandamentos, a toda a lei de Deus. Então, aqueles que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Aqueles que não são guiados pelo Espírito, aqueles que são guiados pela carne, pela vontade do homem caído, pelos seus próprios desejos carnais,
esse não é filho de Deus. Então, a Bíblia ela é clara em dizer que nós vamos saber rapidamente se somos filhos de Deus ou não, se somos guiados pelo Espírito, se estamos andando em obediência à palavra ou se nós estamos andando em desobediência e nós não somos então filhos de Deus. Nós até podemos achar que somos na nossa cabeça, né? Ou por frequentarmos uma igreja ou por fazermos alguma coisa boa para as pessoas. Isso não denuncia ou isso não diz que eu sou filho de Deus. Filho de Deus é aquele que está sendo guiado pelo Espírito de Deus e obedece a Deus em todo o seu mandamento. Então, Paulo está dizendo que existe uma diferença fácil de se encontrar na vida de cada ser humano. Você quer saber se você é filho de Deus? Você quer saber se você nasceu de novo mesmo da água e do Espírito? Olhe para as suas próprias atitudes. Como que você tem sido guiado no seu dia a dia? Como que você tem se portado no seu dia a dia diante das circunstâncias, diante das pessoas? Qual é a sua atitude com o seu próximo? Você tem sido guiado pelo Espírito de Deus e tem tido as mesmas atitudes que Jesus tinha quando ele precisava perdoar, quando ele precisava aconselhar, quando ele precisava ser um braço amigo, quando ele precisava exortar alguém, corrigir alguém em amor. Como é que nós temos nos portado? Você tem sido parecido com o seu irmão mais velho? Eu costumo dizer que Jesus é nosso irmão mais velho, né? Então a gente tem que seguir os exemplos desse irmão mais velho. Ou, melhor ainda, ter justamente o caráter do nosso Pai, o caráter de Deus. Jesus tinha toda os atributos, né, de Deus, todo o caráter de Deus estava em Jesus. Então, para nós sabermos se nós somos filhos de Deus ou não, nós precisamos olhar justamente para isso. E é isso que vai dizer se nós então seremos vistos como filhos de Deus ou como filhos do diabo. Essa é a verdade, ok? Aqueles que são guiados pelo Espírito são então filhos de Deus. É isso que Paulo está falando. E aí depois ele vai falar sobre essa questão da lei, né? Que aqueles que são guiados pelo Espírito, então eles obedecem facilmente à lei de Deus, à palavra de Deus, né? Isso é o que vai trazer essa mensagem para nós, central do capítulo 8. Tem muito mais coisa, gente, mas se a gente for falar trechinho por trechinho, a gente passa horas aqui, tá? Posso dizer que eu tenho facilidade em esmiuçar a palavra, mas se eu começar a esmiuçar, nós vamos passar horas aqui. Então, eu te aconselho depois ir lá e assistir as aulas sobre esses capítulos da carta de Paulo, para que você possa, então, entender melhor. Lisângela, você está fazendo muita propaganda dessas aulas. Você está falando isso aqui porque você quer que a gente vá lá para o YouTube, quer que a gente veja as suas aulas porque é para a gente estar assistindo isso só, né? Ou para dar like lá. Não, é o contrário, gente. Eu tô dizendo isso para vocês aqui toda hora, porque como esse material, ele tá sendo formado ali através das aulas, então como é mais fácil, né, a gente entender o texto quando a gente mergulha nele, quando a gente realmente esmiuça, quando a gente vai mais fundo, quando a gente vai mais profundo. E aqui na leitura não é o caso, tá? A proposta da leitura bíblica é uma proposta de leitura bíblica. Então eu tô aqui com vocês para fazer essa leitura anual, para estar junto com vocês lendo a Bíblia, para ajudar alguns que têm dificuldade, inclusive, na leitura. Isso é muito bom, a gente poder se ajudar, né? Mas não quer dizer que aqui na leitura seja o lugar apropriado para a gente estudar a Bíblia, porque a gente vai ter que mergulhar mais fundo e gastar mais tempo, tá? Não dá em 5, 10, 15 minutos para a gente falar de um texto tão rico como esse, como é Romanos 8, tá? Ou qualquer outro texto que a gente está aqui falando, tem muita riqueza dentro do próprio texto e a gente passaria aqui horas falando sobre esses textos. Então eu estou tentando ser mais rápida na leitura nesses últimos tempos, primeiro porque nós estamos numa época em que a gente está um pouco mais cansado já, né? Nós já estamos chegando aí quase no finalzinho de novembro. Eu creio que bastante gente já está aí, né, se desgastando com o ano inteiro de trabalho. Então a gente vai chegando essa época, a gente vai ficando cansado. E eu não quero que vocês desistam da leitura, eu quero que vocês perseverem. Então o ideal é a gente ler a palavra,
ter um mínimo do conhecimento do que está sendo falado, mas se a gente tiver tempo para estudar, que a gente vai então se aprofundar com o estudo bíblico, que aí fica melhor ainda, tá bom? Romanos capítulo 9, nosso segundo texto de hoje. Também é um pouco extenso, mas a gente vai conseguir compreender aqui. Romanos 9, versículo 1. Digo a verdade em Cristo, não minto. Minha consciência o confirma no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração, pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos, ou os de minha raça, o povo de Israel. Deles é a adoção de filhos, deles é a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo e as promessas. Deles são os patriarcas, e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de todos, bendito para sempre. Amém. Não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são Israel. Nem por serem descendentes de Abraão passaram todos a ser filhos de Abraão. Ao contrário, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Noutras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendência de Abraão. Pois foi assim que a promessa foi feita. No tempo devido virei novamente, e Sara terá um filho. E esse não foi o único caso. Também os filhos de Rebeca tiveram o mesmo pai, nosso pai Isaque. Todavia, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus conforme a eleição permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela: o mais velho servirá ao mais novo. Como está escrito: amei Jacó, mas rejeitei Esaú. E então, que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma, pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Pois a Escritura diz ao Faraó: eu o levantei exatamente com este propósito, mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece a quem Ele quer. Mas algum de vocês me dirá: então por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade? Mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que formou: por que me fizeste assim? O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para uso desonroso? E se Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos de sua ira, preparados para a destruição? Que dizer se ele fez isto para tornar conhecidas as riquezas de sua glória, aos vasos de sua misericórdia, que preparou de antemão para a glória, ou seja, a nós, a quem também chamou, não apenas dentre os judeus, mas também dentre os gentios? Como ele diz em Oséias: chamarei meu povo, a quem não é meu povo, e chamarei minha amada, a quem não é minha amada. E acontecerá que no mesmo lugar em que se lhes declarou: vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. Isaías exclama com relação a Israel: embora o número dos israelitas seja como a areia do mar, apenas o remanescente será salvo, pois o Senhor executará na terra a sua sentença rápida e definitivamente. Como anteriormente disse Isaías: se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendentes, já estaríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Que diremos então? Os gentios que não buscavam justiça a obtiveram uma justiça que vem da fé, mas Israel, que buscava uma lei que trouxesse justiça, não a alcançou. Por que não? Porque não a buscava pela fé, mas como se fosse por obras.
eles tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Gente, que maravilhoso, né? O texto ele é tão lindo, né? De ser lido, de ser lido mesmo nessa carta que Paulo escreve aos irmãos em Roma. Minha voz já tá cansada, gente, desculpa. Quando Paulo escreve essa carta aos irmãos que estão em Roma, ele está direcionando essa carta principalmente aos judeus convertidos ou aos judeus não tão convertidos. E por isso que sempre Paulo está trazendo à tona para nós aqui nessa carta a questão de Abraão, a questão de Isaac, a questão de Davi, a questão das promessas, a questão de judeus e gentios. O tempo todo Paulo vai falando sobre isso dentro dessa carta, desde o capítulo 1. A gente percebe isso. Por quê? Porque ele está falando com uma igreja que está tendo dificuldades com essa questão de judaísmo e gentios, né? Com pessoas que querem que de qualquer maneira os gentios sejam então judeus por religião, e então uma confusão de como é que é ser salvo é instaurada dentro da igreja naquele momento. E Paulo está ensinando a igreja em Roma como é que eles deviam então entender essas questões de salvação, de fé, de quem é salvo, por que é salvo. E ele explica desde o início dessa carta que a fé é o verdadeiro caminho para a salvação. Abraão foi o nosso pai da fé porque ele creu. A gente acabou de falar sobre isso na aula. Então, ele reforça isso o tempo inteiro. A salvação vem pela fé e não pelas obras. E aqui, de novo, ele termina o capítulo falando que o grande problema do povo de Israel foi tentar obedecer a Deus simplesmente pelas obras. O que quer dizer isso? Eles tentaram todo o tempo simplesmente obedecer as regras pelas regras. Sabe aquela coisa assim, não toque nisso. Então Israel não tocava nisso, não é porque eles queriam, porque eles amavam a Deus e então eles decidiam obedecer e não tocavam. Não, eles não tocavam nisso porque eles sabiam que se eles tocassem nisso eles iam morrer. Então é aquela obediência baseado no medo. É uma obediência baseado nas obras, né? Então se eu não tocar e eu for bonzinho, eu vou ser salvo no final. Sabe essa questão de uma obediência extremamente legalizada, né? Ou legalista, na verdade, a palavra certa é isso, legalista. Aquela pessoa que só faz porque ela tá com a intenção da recompensa. E isso é terrível, gente, no reino de Deus. Isso foi terrível para Israel, porque muitos deles fizeram isso e por isso, infelizmente, não foram salvos. Por isso, infelizmente, não tiveram uma vida de abundância com Deus. Por isso, não foram exemplos dentro da palavra para nós. Mas aqueles que obedeceram a Deus em amor, que fizeram porque realmente amavam a Deus, entenderam o real sentido, né, do que era amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, entender a lei, os mandamentos, tudo que Deus deixou dentro da palavra para nós, de Gênesis a Apocalipse, é o sentido de verdadeiramente amar a Deus. E aí sim, eu sou salvo pela fé e não pelas obras. Eu quero Deus porque eu quero Deus. Eu não quero Deus por causa daquilo que Ele pode me dar, pela recompensa que Ele quer me dar. Entende? Então, são princípios tão simples, mas que se a gente não presta atenção nos detalhes, a gente se torna esses cristãos legalistas que muitos judeus convertidos estavam querendo continuar sendo, né? Essa que era a verdade. Muitos judeus continuavam querendo servir a Deus debaixo da legalidade ou debaixo do mesmo legalismo do Antigo Testamento, ok? Da lei de Moisés. Então eles achavam que só obedecer a lei de Moisés era suficiente para ser salvo. E a gente sabe que não. A palavra de Deus é clara em nos dizer que a salvação vem pela fé e não por obras. As obras, ou na verdade a obediência,
vem então porque você creu em Deus e você deseja Deus e por isso então você decide obedecer em amor, ok? Então é disso que ele está falando aqui em Romanos 9, dessa questão da obediência a Deus em amor. Romanos capítulo 10, ele vai continuar sobre esse mesmo assunto. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. Moisés descreve dessa forma a justiça que vem da lei. O homem que fizer estas coisas viverá por meio delas. Mas a justiça que vem da fé diz: não digam em seu coração: quem subirá aos céus? Isto é, para fazer Cristo descer? Ou quem descerá ao abismo? Isto é, para fazer Cristo subir dentre os mortos? Mas o que ela diz? A palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração, isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre os judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés do que anunciam boas novas. No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas, pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa mensagem? Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Mas eu pergunto, eles não ouviram? Claro que sim, a sua voz ressoou por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Novamente eu pergunto, será que Israel não entendeu? Em primeiro lugar, Moisés disse: farei que tenham ciúmes de quem não é o meu povo. Eu os provocarei a ira por meio de um povo sem entendimento. E Isaías diz ousadamente: fui achado por aqueles que não me procuravam, revelei-me àqueles que não perguntavam por mim. Mas a respeito de Israel ele diz: o tempo todo estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. Gente, que palavra dura, né? Palavra difícil. Que palavra ao mesmo tempo confortadora e confrontadora. Porque Paulo está dizendo que a oportunidade da salvação, a oportunidade de dar ouvidos a Deus, de ser salvo pela fé, ela foi dada para as pessoas tanto no Velho Testamento quanto agora no Novo Testamento. E as atitudes continuam sendo as mesmas, porque quando nós rejeitamos a Deus, quando nós não damos ouvidos à sua palavra, nós estamos agindo exatamente como o povo de Israel estava na Velha Aliança, no Antigo Testamento. A gente acha que hoje nós aqui no século 21 somos diferentes quando a gente fala da palavra de Deus para alguém, isso para até pessoas que estão dentro da igreja, viu, gente? Quando a gente fala da palavra de alguém, quando a gente fala de santidade, quando a gente fala de andar com Deus, quando a gente fala de ter relacionamento com Deus, quando a gente fala de obediência a Deus, e muitas pessoas rejeitam isso e querem viver as suas vidas como elas bem entendem, como elas bem querem, elas estão agindo exatamente como Israel agiu, endurecendo o seu coração, sendo obstinados, como a palavra de Deus diz que Israel foi. Por quê? Porque eles tinham uma palavra também muito perto deles. Deus o tempo inteiro estava tentando falar com o seu povo.
desde o Éden, gente, desde que o homem caiu no pecado, desde que o homem se perdeu, desde que o homem desobedeceu, Deus vem agindo de maneira poderosa para resgatar o homem para esse relacionamento com Deus. Eu falo muito isso na primeira aula, eu acho que a primeira ou segunda aula da escola de fundamentos. Como eu gosto desse assunto, gente, de como Deus nos ama de tal maneira que ele realmente, desde a queda do homem, ele corre, ele faz de várias formas com que eu possa novamente ser reconciliado com ele. Então, desde o início, Deus tenta trazer essa reconciliação para o homem através da sua palavra. Mas é o homem que decide sempre estar fugindo de Deus, sempre estar se distanciando de Deus, sempre estar desobedecendo à voz de Deus. E como consequência, infelizmente, vai ser a ira de Deus, né, na volta de Cristo, o castigo eterno, né, a vida eterna fora, afastado de Deus e não com Deus. Então é disso que Paulo está falando aqui, que ele queria muito que os seus irmãos judeus dessem ouvidos, né, à palavra de Deus, que eles entendessem que o fim de tudo é Cristo, né, de que a lei foi dada para que a gente entendesse que a gente precisa de Jesus, que Deus fez tudo o que ele fez para que nós nos voltássemos para ele, que Deus desejou desde o início que o homem se arrependesse do seu pecado e então voltasse à comunhão com ele, desejasse obedecê-lo novamente, de livre e espontânea vontade. Isso é o verdadeiro livre-arbítrio. Amém? Então, gente, terminamos aqui nossa leitura de hoje. Amanhã a gente ainda continua dentro do livro de Romanos. Que livro gostoso, que livro tremendo, que livro profundo, né? Eu tenho, assim, me deliciado com essa palavra nesses últimos tempos, porque a gente já está há um tempinho mergulhado aqui dentro do livro de Romanos e tem sido muito bom entender um pouco mais a palavra de Deus dentro do livro de Romanos. Amém, queridos? Deus abençoe, ótima noite aí para vocês, ótimo final de semana para todos. Amanhã sábado, né? A gente tem aí um dia, final de semana, né, de descanso com a família, curtindo aí a família. Espero que vocês possam ter um tempo maravilhoso aí em família, descansando para quem vai descansar. E se Deus quiser, amanhã a gente está aqui fazendo nossa leitura de novo, dentro ainda do livro de Romanos. E domingo acho que a gente ainda também está dentro do livro de Romanos. Aí só na segunda-feira que a gente já começa a caminhar novamente dentro do livro de Atos, tá bom? Gente, Deus abençoe, ótima noite para vocês e até amanhã, se Deus quiser.